Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o Negras Escrituras, um canal literário dedicado à autoria negra. O vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse livro aqui, Clara dos Anjos, do Lima Barreto, que é um clássico da literatura brasileira. Recentemente eu li esse livro para participar de um diálogo no Acontece e Fix. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês acompanharem, que é um projeto de extensão lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que a gente debate obras de literatura, conversa sobre aspectos literários. No meu caso, eu falei, além de literatura, dos aspectos sociológicos que tem dentro do Clara dos Anjos, né? É um livro que eu já tinha lido ele algum tempo atrás, né? Na época do ensino médio, o meu contato com o Lima Barreto primeiro deu-se através do Policarpo Quaresma, e aí foi aquele contato trágico, assim, né? Porque a gente tem aqueles traumas dos livros clássicos em que a gente não compreende muito o contexto, a gente não compreende quem é o autor, por que o autor está escrevendo sobre isso, uma literatura um pouco sem uma análise e também sem a maturidade que a gente tem, né? Depois de mais de 10 anos de ter terminado o ensino médio, a gente já tem uma maturidade de outras leituras que auxiliam nessa reflexão. E aí, depois de um tempo, eu resolvi ler o Lima Barreto, porque eu tinha aquela ideia em que a gente, né, quando vai pesquisar sobre o autor, geralmente é um autor, ele é alcoólatra, ele é uma pessoa que teve vários problemas, que foi internado no hospício e tudo mais, é um autor bom, mas que tem uma vida caótica, e aí a gente acaba não se aprofundando tanto no Lima Barreto. Em 2021 eu resolvi me aproximar do Lima Barreto, começando a leitura pela Clara dos Anjos. No início do ano de 2021 eu li, e ao final do ano de 2021 eu fiz a releitura para participar desse encontro que eu falei para vocês no início, e foi uma leitura mais atenta, mais prestando atenção em tudo que é narrado nesse livro. Então essa resenha ela vai se dividir no resumo do que é a história, numa análise sobre 2 pontos dessa história que me chamam muita atenção, que ficaram marcados para eu analisar esses 2 aspectos que o autor está trabalhando, que no caso é o lugar social da mulher negra na sociedade carioca do início do século XX, e a outra questão é a urbanização do Rio de Janeiro no início do século XX. Então vamos lá. Então, qual é a história de Clara dos Anjos? Clara dos Anjos é uma jovem de 16 anos que ainda mora com os pais, que o pai é carteiro, a mãe é uma dona de casa, e ao longo da história a gente vai vendo como funcionam as coisas nesse lar da Clara, que é um lar localizado no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, o primeiro capítulo a gente acompanha quem é o pai dela, né, o trabalho dele, que ele gosta muito de modinhas ali no Rio de Janeiro, que é o início dessas rodas de samba. Então esse livro ele é um livro extremamente musical, né? O Lima Barreto explora toda essa música, a poética em cima dessas músicas, então tem várias poesias. A gente vai acompanhando também a constituição, né? Esse é o Joaquim dos Anjos, que é o pai da Clara. Depois ele apresenta o padrinho da Clara, depois ele vai apresentando pra gente a própria Clara, a mãe da Clara e o antagonista, que é o Cassie Jones. Então eu vou começar falando da Clara, que é a personagem principal, e depois o antagonista, que é o Cassie Jones. A Clara ela é uma personagem descrita muitas vezes como uma ingênua, como uma adolescente que não conhece da vida, né? O pai e a mãe criam ela cercada de proteção, de mimos, porque há uma preocupação dos pais, dos vizinhos, do padrinho, de todo mundo, de que a Clara não se perca na vida. Não se perder na vida, nesse contexto do início do século XX, é que ela não fique grávida de qualquer pessoa, leia-se aqui um homem branco que vai se envolver com ela e deixar ela abandonada, né? Que ela tenha a chance de se casar, né? De que ela contraia matrimônio e não se perca. Isso faz a gente lembrar o lugar da mulher negra na sociedade brasileira. Não é à toa que a Lélia Gonzalez está aqui aparecendo em destaque nesse vídeo, porque esse livro a gente vai levar justamente essa reflexão: qual o lugar da mulata na sociedade brasileira? A Clara ela é uma menina mulata, então tanto os pais quanto o padrinho e todo mundo ao redor fica nessa proteção, porque eles têm a certeza de que a sociedade já condena de antemão pessoas que nascem com a tonalidade de pele da Clara.
Eu vou ler para vocês um trecho que o padrinho dela comenta, que dá um contexto para a gente entender qual é essa preocupação de todos ao redor da Clara. Essa citação está na página 51. Na sua vida, tão agitada e tão variada, ele sempre observou a atmosfera de corrupção que cerca as raparigas do nascimento da cor da sua afilhada, e também o mau conceito que se tem às suas virtudes de mudar. A priori, estão condenadas. E tudo e todos pareciam condenar os seus esforços e dos seus para elevar sua condição moral e social. Se assim acontecia com as honestas, como não passaria sobre o mesmo tema um malandro, um valdevinos, um inconsciente, um vagabundo cínico como ele sabia ser o tal Cassi? Essa é a reflexão que o padrinho da Clara vai fazendo em relação à aproximação da Clara dos Anjos com esse tal de Cassi Jones. É essa reflexão que a gente vai vendo também dos pais, uma preocupação para que ela não se perca, justamente porque ela é uma menina mulata. Então a sociedade já julga o seu lugar de virtude, né? Já julga se ela é uma moça para ela se casar ou não. E a gente vai vendo, já entrando no antagonista, no Cassi Jones, que ele é um jovem branco de 30 anos que não trabalha. Várias vezes o narrador vai dizendo pra gente, não é chegada a trabalho, tá dando golpe em cima de golpe e ainda por cima seduzindo e se envolvendo sexualmente com mulheres que não tenham quem reclame a provável gravidez, né? Se elas ficam grávidas, se elas são abandonadas por ele, não tem ninguém que vá fazer essa reclamação. Porque geralmente ele escolhe mulheres negras, de classe baixa, que não vai ser a voz dela contra a dele. E aí a gente acompanha o Cassi Jones conseguindo se livrar de todas as acusações ao longo do livro. Inclusive a Clara faz uma reflexão a respeito das preocupações desse padrinho dela, dizendo, mas se ele fosse... Se tudo isso fosse verdade, ele devia ser milionário para conseguir se escapar disso. E aqui o Lima Barreto faz uma brincadeira muito boa, que o Cassi Jones, a família dele, não é uma família extremamente rica do Rio de Janeiro. Eles também moram no subúrbio, numa parte um pouco melhor do que a parte que a Clara mora. A família dele não tem tantas condições assim, não é uma família de classe alta, extremamente alta, né? Ele até comenta que a mãe do Cassi Jones gosta de se vangloriar de que o pai serviu à Inglaterra, mas que é uma história mal contada, que não é bem assim, que a única coisa que tem de importante na família é um irmão dela que é médico no exército, mas não é essas coisas todas. O Cassi Jones vai se livrando de todas as acusações pelo simples fato dele ser um homem branco. A gente vai vendo uma cumplicidade entre os outros homens brancos na polícia. Ele vai conseguindo várias pessoas importantes para poderem apoiar todas essas questões quando alguma dessas mulheres vão reivindicar justiça. E aí nessa mesma perspectiva a gente tem a reflexão em relação à mãe do Cassi Jones, que toda vez que essas mulheres iam reclamar com ela sobre essa falta de cuidado do filho, né, essa falta de responsabilidade, ela sempre passava a mão, porque ela passa o livro inteiro repetindo que jamais o filho dela vai se casar com uma dessas mulheres, né? Que ela prefere qualquer outra coisa, mas que o filho dela não se case com mulheres negras, com mulheres mulatas, com mulheres brancas e pobres. Então eu vou ler uma citação que sintetiza um pouco do pensamento da mãe do Cassi Jones para a gente fazer essa reflexão sobre o lugar da mulher mulata, da mulher negra na sociedade brasileira do início do século XX. A mãe recebia-lhe a confissão, mas não acreditava. Entretanto, como tinha suas presunções fidalgas, repugnava-lhe ver o filho casado com uma criada preta, com uma pobre mulata costureira ou com uma moça branca lavadeira e analfabeta. Então essa é a citação que mostra esse contexto da mãe do Cassi Jones para a gente pensar essa sociedade carioca do início do século XX, como ela enxergava a mulher negra. E não à toa, durante a leitura da Clara dos Anjos, me lembrou muito a escrita da Lélia Gonzalez em vários momentos, vários artigos em que ela vai refletindo sobre o lugar da mulher negra na sociedade brasileira.
Eu vou deixar o link aqui de alguns vídeos que eu já fiz sobre o pensamento da Lélia Gonzalez, para você que quer se aproximar mais e interpretar, conhecer melhor essa intérprete da sociedade brasileira, que é a Lélia Gonzalez. Mas é só uma atualização essa questão da mulata, no caso da Clara dos Anjos, para a gente refletir que é aquele velho ditado racista, né? Branca para casar, negra para trabalhar e mulata para fornicar, se reproduz na estrutura, né, que o Lima Barreto vai construindo aqui ao longo da história do Clara dos Anjos, que é muito marcado no último diálogo desse texto, que é quando a Clara vai reivindicar para a mãe do Cassie Jones que ele assuma as responsabilidades com o que ele fez com ela, e a mãe do Cassie Jones diz: mas o que você quer que ele faça, que eu faça? Aí a Clara responde que ele assuma a responsabilidade, que ele case-se comigo. E ela ri e fala: ora, vejam só, o meu filho casar com uma dessas, com essa daí, com uma mulher... Aí não termina, né, a frase, a gente já sente o tom. E ela, depois de toda a humilhação, manda elas saírem da casa, né, porque a Clara vai junto com a mãe, com o vizinho e tudo mais. E ao final desse diálogo, né, toda essa humilhação, a Clara tem a consciência, né, ela toma consciência de como a sociedade branca, né, uma sociedade cheia dos privilégios, enxerga a mulher negra, a mulher mulata, né, no caso aqui da Clara. E aí a Clara diz uma frase célebre, que é: nessa vida nós não somos nada, mamãe. Ela vira para a mãe dela e fala isso, que é a conclusão, essa tomada de consciência dela de que ela não conseguiria reivindicar isso por causa do lugar dela nessa sociedade extremamente racista. Em pleno início do século XX, quando a gente tinha várias teorias pregando o embranquecimento da população brasileira, essa ideia de apagamento, né, de que não existia o racismo na sociedade brasileira, e o Lima Barreto vem justo com esse livro tocar nesse ponto essencial da sociedade brasileira. Sim, existe um racismo, e vocês podem dizer se ele é velado ou não, mas ele é um racismo que acontece nessa forma em que é vista a mulher na sociedade brasileira. Então é um livro muito bom por causa desse ponto. O segundo ponto que eu prometi trazer aqui na resenha é sobre a urbanização do Rio de Janeiro no século XX. Nesse livro a gente tem o subúrbio praticamente como um cenário presente em todas as cenas que a gente acompanha. Essa parte cultural do Rio de Janeiro do início do século XX está muito presente aqui dentro, e o Lima faz várias descrições de como é esse subúrbio, de como é morar lá, de o que ele recebe as pessoas, todo mundo, que ele chega a falar uma frase, né, o subúrbio é o lugar de descanso dos infelizes, porque quem perdeu emprego, quem perdeu fortuna, quem foi desabrigado, todo mundo vai buscar abrigo e acolhimento no subúrbio. É lá também onde estão os trabalhadores, porque vai ter uma descrição célebre, que eu não vou ler aqui para vocês, porque é uma página enorme, em que ele vai mostrando esse movimento dos trabalhadores acordando antes de todo mundo para fazer as suas caminhadas, chegar até onde está o bonde para poder pegar e ir para o trabalho. Então todo esse movimento que é muito forte. Então o Lima vai aproveitando, né, vai descrevendo isso ao longo do texto. Então eu gostei muito dessa parte da urbanização para a gente conhecendo o Rio de Janeiro. E aí vem a parte final dessa resenha, que é uma parte de reflexão. O que a gente está lendo nesse livro que tem da realidade atual do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro, né, que é onde passa a história, mas de todo o contexto das grandes cidades do Brasil. A gente continua com esses problemas de urbanização, em que essas regiões que são, né, no caso aqui do livro, que são os subúrbios, são regiões ausentes de água tratada, ausentes de várias benesses, né, que ele vai dizendo que o Estado recolhe altos impostos dos trabalhadores que moram no subúrbio, mas faz as benfeitorias bem fora dali. Então, isso é uma realidade que a gente acompanha ainda hoje, de que essas regiões nas grandes metrópoles ou mesmo no interior do Brasil são regiões desprivilegiadas de ações governamentais que garantam uma moradia de qualidade, que garantam água tratada, luz, e que, por exemplo, quando tenham enchentes, essas regiões, né, sejam regiões bem preparadas para esses momentos na sociedade brasileira. Isso é uma coisa muito presente até hoje. Outra coisa é justamente essa reflexão. Será que já saiu, né, quase um século depois da publicação desse livro, será que já saiu da mente dos brasileiros
aquele ditado racista que eu comentei com vocês, de que a mulher negra é feita para trabalhar, a mulata para fornicar e a branca para casar, será que isso já saiu da realidade das mentes de muitos brasileiros? Então fica essa reflexão para você que está acompanhando aqui essa resenha. Se você gosta de literatura clássica como essa, deixa aí nos comentários para eu saber se você já leu alguma coisa do Lima Barreto. E eu vou ficando por aqui, eu espero encontrar com vocês no próximo vídeo. Tchau, até a próxima!